Agora. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Tudo na bênção, graças a Deus. Que bom é ver a senhora. Pois é, tá bom aqui. Agora que você está falando, você está bem hoje? Eu estou bem, graças a Deus. Ficou boa daquela gripe? Fiquei. Graças a Deus. Sob controle. Isso é muito bom. E a Ângela, tá tudo bem com ela? A Ângela ela tá ali mandando um beijo para você. Ah, tá linda. Está mandando um beijo. Ângela, faz um favor para mim, acende essa luz aqui atrás, porque eu acho que fica mais claro, não é? Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Tiago. Sim, que estudo tão bom. É, excelente. Hoje eu vou mais devagar, porque o capítulo 3 eu fiz muito longo. É. Né? Sabe me dar notícia do irmão Sebastião? Não, eu só vejo as postagens que ele faz, mas ele estava na aula semana passada. Foi? Ai, que bom. Eu ouvi ele no final, no princípio não vi, mas no final ele estava lá. Eu queria falar com ele, mas a aula já tinha acabado, né? É. E Tânia, como é que ela está? Ela nunca mais apareceu? Tânia... I'm here! Oh, she's there! Você, sumida! She's looking wonderful. Eu tô trabalhando agora de terça, então às vezes fica difícil quando eu tenho my meetings. Mas a gente sente saudade de você, Tânia. Eu também tenho saudade de você. Bom, então tá bom. Melhor assim, né? Melhor assim. Uma novidade, aqui tá frio. Uau! O que Mas o que é frio? Nós também somos filhos de Deus. Mas o que é frio para você? Em frio, 22 graus. Tânia, o que você acha, Tânia? 22 graus. 22 graus, mas é bom. Bom falar com vocês, viu, meninas? Tá gostoso, né? I lost 86 kilos. Ai. Tá desaparecida, irmã. É por isso que a gente coisa boa. Tem que tomar cuidado para não ir muito longe. Não, ainda falta, eu acho que uns 25 quilos ainda. Ai, tudo isso ainda. Mas eu acho que quando eu tirar a pele, eu acho que já ajuda. Vai perder muito. Tem que deixar perder tudo para tirar a pele. Eu vou fazer no Brasil. Oh, coisa boa. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai deixar as peles aqui. Melhor do que deixar o coração lá. Deixa só a pele. Deixa só a pele. E como é que tá o café de Glenn e de Tá Érica? indo bem lá. Eu não pergunto muito, não, para não me envolver muito. Mas eles estão bem alegres. A Érica se envolveu com isso, porque ela sempre quis, não é? Ela sempre teve vontade. Agora eles estão lá. Eu não posso ajudar mesmo, que eu não paro. Né? Pois é. Eu Mas vi tá as tudo fotos bem. no Instagram. Parece ser muito lindo. Sim. Eles estão gostando muito. Muito mesmo. And when's your next trip? Next month, I'm going to Europe, Portugal, Where? Queensland, and England. Nice. Aonde em Portugal? October, the United States. Ok.
November, Israel. Wow, busy lady. Yeah, December, back to the States and Canada. Nice. Yeah. When are you coming here again? To Florida? I'm not sure because of the agenda, but Yeah. I know I will be over there beginning of February, end of January. Nice. And where in Portugal? Yeah, I don't know. I never know. I never know. I just Let get me in the tell car you and go. something. And Yeah, when I take meet a you, I shower. will see what was left. This way to the plane, this is your seat. Yes. We'll see you there. Where is Tanya? I want to see what is left. Yeah. But it is a joy to know the way you are going, you are arriving to your goal, Yeah, Yeah. it's beautiful. Congratulations, Tanya. Thank you. Thank Congratulations. you. Not Hasn't been a everybody, year. not everybody would be able to do what you're doing. But you know what? It's by the grace of God. Yeah. Thanks And- God is for this. And every time I go on the scale and I lose a pound, I thank God for that 1 pound that I lost every day. Yeah. Every day. Thanks God for your behavior, for So your attitude of gratitude, because only God could do this. yeah, it really is. It really is only God. So I know Yeah. that I owe him everything. And he works with the fullness of his time. Yeah. Yeah. And I thank the Lord for this. I lost 15 kilos since September last Wow. year. Yeah. Doing what? I needed. I felt a bit of problem in my ankle. Oh, okay. And then I thought I'm overweighted. And And did it then- help? Yeah, no, I just looked to what I was eating. Mm-hmm. Yeah. And then I remember a book from Bill Cosby, I Am What I Ate. Yes, yes, I remember. And then I decided to stop a lot of things. And I Yeah. am okay, but I don't want to lose a lot. Don't want to be skinny. I just want to be Healthy. healthy. That is my aim. Yeah, like me. I want to be healthy Yeah, that is the good thing about it. and comfortable. Yeah. And that would be nice. And what about your baby? He's good. He graduated 8th grade. Wow. So he's gonna go to high school. The first It year of looks high so school. soon. Yeah. 14. Yeah. 14, wow. He'll be 14 next month in July. Wow. Yeah, Well, time flies when you're having fun. yeah, you know, my granddaughter, Mhm. now she's 15 years Wow. of age. Wow. 15 years old, yeah. How old is Glenn Jr.? Glenn is 17 now, Wow. 17. Yeah, It's so quickly, these kids, they go on so quickly. it's true. Yeah, It's true. yeah. No, but they are so beautiful. You know, other people's grandchildren are not beautiful. Wait a minute. My grandchildren are. Wait a minute. We're gonna have a problem now. Oh God, you were listening. That's so cute. You know, yeah, it's so good. Where is this babe? You know what is happening to Pastora Katja? But Katya's traveling tomorrow. She's what? Traveling to Brazil tomorrow?
Ah, Tá indo okay. para o Brasil? Yeah. So she asked me to open, and then Pastor Mauricio is gonna join, and then they said to start like around 7:45. We start. Okay. Yeah, I can imagine. I can imagine the luggage. yeah, it's a lot of craziness. What about the luggage? Wow. Yeah, that I don't know. Yeah. I'm going to Brazil at the end of the month. What? Just for your surgery? No, for family vacation. Okay, that'll be nice. Yeah. That'll be nice. Because now is the good weather for you to come. Yeah. Well, I think it's good weather all the time in Bahia. So Yeah. Yeah. it's gonna be good. Yeah. And some in January is hot. We Well, went last time in January. Yeah, and, but it was okay. let me tell you, Bahia is the weather is just pleasant all the Yeah. time. I loved it. I loved it. I Yeah. told Jonah I could live in Arraial de Ajuda anytime. Yeah. Yeah, it's so pleasant. The people are really nice too. Yeah, but the northeast of Brazil is so nice, you know, but Rio de Janeiro is hot and the north of Brazil is hot. I will be in Santarém next month, Is it very but hot? only for 4 days. 4 days is enough, and because in my sister's house, she has a beautiful and big swimming pool, and I enter there and they stay there like a sea lion. How is your brothers? It's okay. Everybody's okay. Everybody's getting older and older, and I am the youngest one. Look at me. In a very funny family. Yeah. Let's see, we'll start at 7:45. Okay, then I think it's 4 minutes. okay. Then I'll wait. For me, it's okay.
A paz, Senhor, a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir, Eskel, can you pray for us? Se a Eskel podia orar por nós. E aí a gente já começa. Eu acho que ela não está... Desculpa, estava ok. servendo a janta para minha mãe. Oh, sorry. Não, tá tudo bem. Vamos orar, então. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de conhecer Tua palavra, Senhor, de mergulhar nela, nos aprofundizar nela para aprimorar nossos corações, mas nossas mentes. Por favor, Senhor, abra nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor já deu para a irmã Edmeia para trazer para nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, meus irmãos. Primeiro de tudo, eu queria dar os meus parabéns a Estael e glorificar a Deus pela vida dessa mulher. Desculpa, a Ariskel. Porque é tão difícil orar numa língua que não é a nossa língua materna. E ela consegue se expressar tão bem, e ela ora, e é uma bênção. Ariskel, louvado seja o Senhor, Deus nosso Pai, pela sua vida, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Nós recebemos isso tudo como um grande carinho seu, nós, irmãos brasileiros. Amém. Agora, nós vamos, hoje, começar o capítulo 2 da carta do apóstolo Tiago. Então, eu vou ler, assim, pouco a pouco, eu vou ler até o versículo 4. Eu vou ler o primeiro versículo e depois nós vamos andando. Aqui no capítulo 2 está escrito assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, vamos ver isso aqui. O tema do capítulo 2, de 1 até 13, é nos ensinar que o cristão maduro não é apenas paciente na provação, mas também é praticante da verdade. Ele não vive senão pela sua fé. Ouvir a palavra de Deus e falar sobre o que ouviu não substitui a prática da palavra. Dogmas de fé e alianças de denominações não substituem o praticar a vontade de Deus. Agora, nós vamos, então, ver 4 doutrinas cristãs básicas a respeito do que a palavra de Deus nos ensina sobre amar uns aos outros. Nós sabemos que essa é a verdade básica da nossa fé. A primeira doutrina que nós temos é a deidade de Cristo. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 2, vamos ler no versículo 1 até o versículo 4, eu vou ler. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Aqui, meus irmãos, está escrito que se nós mostramos favoritismo
estaremos fora da fé. Aqui o apóstolo fala sobre a acepção de pessoas. Jesus fala sobre isso e eu gostaria de lembrar o que Jesus Cristo fala lá no Evangelho de Lucas, e eu vou ler tudo, de 7 a 14. Evangelho de Lucas, no versículo 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe Jesus uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado a ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Está vendo? Isso é Jesus que diz. Hoje, meus irmãos, temos o mesmo problema quando admitimos os escaladores das pirâmides, não apenas na política, na indústria, na sociedade, na igreja, indicando que essas pessoas são favoritas pelo seu status. No capítulo 3, aqui, do apóstolo Tiago, no versículo 1, ele diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quando nós vemos isso, Jesus não é assim, e até mesmo os seus inimigos admitiam isso. Nós vemos o que acontece lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 16. Mateus 22, no versículo 16, está escrito assim, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, aqui nós vemos que até os inimigos de Jesus sabiam que ele não olhava a aparência. Status e aparência não importam. Ele via o potencial. Por exemplo, em Simão, ele viu uma rocha. Em Mateus, o publicano, ele viu um discípulo fiel que iria escrever um dos 4 evangelhos. Os discípulos ficavam admirados ao verem-no conversando com uma mulher pecadora junto ao poço em Sicar. Mas Jesus viu nela um instrumento para uma grande colheita entre os samaritanos. Estamos, meus irmãos, hoje mesmo, tão prontos para julgar as pessoas pelo seu passado. Que tal o seu futuro? Quando Paulo foi convertido, a igreja de Jerusalém não o quis receber. Ele estava convertido
Jesus Cristo já havia falado com ele, mas a igreja não quis receber porque ele tinha um passado vergonhoso, não é? Ele foi ainda defendido, mas não adiantou, a igreja não o aceitou. Jesus também foi desprezado e rejeitado. Nós lemos isso na profecia de Isaías. Quando Jesus diz, lá em João 7, no versículo 24, não julgueis pela aparência. Ele está dizendo, faça o julgamento correto. Lembra o que aconteceu quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida? Deus tinha falado com eles que não fizessem aliança com o povo daquela terra. Então, os reis de Canaã disseram, olha, a gente não pode vencer Israel, porque naquela época era o enoísmo que vigorava, porque o politeísmo é a crença em vários deuses, o monoteísmo é a crença em um Deus, mas o enoísmo é a crença de que o povo que tem o Deus mais forte é que vence nas guerras. Bem, então os reis se reuniram de Canaã e disseram, olha, cada um de nós sozinho não vai vencer Israel, mas se nós todos nos reunirmos, os nossos deuses todos juntos podem vencer o Deus de Israel. Os gibeonitas disseram, não vamos correr esse risco. Nós vamos vencê-los pela aparência. Eles tomaram roupas velhas, sandálias rotas, procuraram odres velhos de vinho, pães bolorentos, e foram se apresentar lá diante da autoridade de Israel, dizendo, olha, os teus servos vieram de muito longe, por causa da fama do vosso Deus, viemos para fazer aliança. E eles, Josué ainda disse, não, vocês são daqui, não, olha para os nossos odres, esse vinho era novo quando o trouxemos. Olha os nossos pães, como eles estão bolorentos, eles eram fresquinhos, tirados do forno. Olha as nossas roupas, olha as nossas sandálias. E eles olharam tanto a aparência que fizeram aliança com os gibeonitas. Quando descobriram que tinham sido enganados, eles os colocaram para ser rachadores de lenha e carregadores de água, mas a aliança tinha feito. Se você vê as consequências disso, mais tarde, Saul vai maltratar esse povo de tal maneira que, quando Davi assume o reinado de Israel, Davi teve fome consecutiva a Israel de 3 anos, e Davi foi procurar saber de Deus por que estava acontecendo aquilo. Deus disse para ele, tem culpa de sangue sobre os gibeonitas, porque Saul tentou matá-los e não podia, porque existia uma aliança que tinha sido feita. Então, Davi perguntou para os gibeonitas o que podia fazer para que eles perdoassem o que aconteceu. Eles disseram, dos descendentes de Saul, nos deem 7 homens para o que os enforquemos ao Senhor. Está vendo? 7 homens descendentes de Saul. Foi quando a Rispa teve que entregar os 2 filhos dela e Merabe teve que entregar os 5 filhos dela para serem enforcados no campo. Por quê? Porque lá atrás foi feita uma aliança por aparência.
Deus não olha a aparência. Quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, rei sobre Israel, Jessé trouxe logo os seus filhos, os guerreiros, os mais bonitos. E cada um que Jessé trazia, Deus dizia, não é este. Até que acabaram-se os filhos, e Samuel disse para ele, olha, eu vim para ungir um dos teus filhos. Nós não vamos nos assentar para comer enquanto tu não me mostrares todos os teus filhos. E ele disse, tem um lá no campo tomando conta das ovelhas, traz. Quando trouxe era Davi. Quando Davi chegou, Deus disse a este aqui. Por quê? Porque quando apresentou o primeiro, Jonadab, era tão bonito o rapaz que Samuel pensou, está diante do Senhor o seu ungido. Deus disse, não. O homem olha o exterior, o Senhor, olho o coração. Não o julgues pela sua aparência ou formosura, porque eu não o escolhi. Está vendo? Nós incorremos muitas vezes nesse erro. Se dependesse de Samuel e dependesse de Jessé, Davi jamais seria rei em Israel. Status, meus irmãos, aparências não importam. Deus, Jesus, sempre viu o potencial. Quando Paulo foi convertido, ninguém queria saber dele por causa da história dele. Nós vemos isso porque ele estava sendo julgado como as raposas e os pássaros. Ele não tinha casa própria. Cresceu na desprezada cidade de Nazaré, na Galileia. Se nós tivéssemos conhecido Jesus naquela época, possivelmente não lhe daríamos a menor atenção. Ele não tinha a aprovação oficial, ele não tinha feito a teologia da época, não era graduado nas escolas da época, não era rico, nem tinha linhagem importante. Os seus amigos eram publicanos e pecadores, e por isso ele era desprezado. Quando as pessoas hoje chegam em nossas igrejas, a nossa tendência é julgá-las pelo que vemos, incluindo o carro que elas estacionam em frente ao templo. Olhamos, os nossos olhos crescem, roupas, cor da pele, moda e outras coisas superficiais. O modo como praticamos a deidade de Jesus nos nossos relacionamentos pode ser simples. É só olhar para os outros pela ótica de Cristo. Olharmos para os outros como Cristo olha. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas me dizerem, eu não posso ir em tal lugar assim, assim, em tal igreja, eu queria ir ver a senhora, mas aquela igreja é a igreja de rico. E eu penso comigo, então nem eu entraria. Se não precisamos ver que Cristo morreu pela pessoa. Não é? Se o visitante é cristão, Cristo habita nele, pelo seu Espírito Santo. Se não é, precisamos ver que Cristo morreu por ele, porque Cristo morreu por todos os homens, meus irmãos. Sempre Cristo é a ligação entre nós e os outros, é o elo do amor. Nós não podemos simplesmente julgar as pessoas porque elas não nos agradam, elas não são do jeito que nós gostaríamos que fossem. Quando nós vamos ver que a segunda doutrina é a graça de Deus, eu vou ler do versículo 5 ao versículo 7.
Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. A ênfase aqui é na escolha de Deus, e isso envolve a graça de Deus. A graça implica na soberana escolha daqueles que não podem ganhar e não merecem a salvação. Deus nos salvou completamente através do seu trabalho em Cristo, lá na cruz, e não pelo que somos e não pelo que possuímos. Deus não leva em consideração as diferenças de nacionalidade. Quando nós lemos e olhamos lá em Atos 10, no versículo 34, nós vemos: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pense isso. E isso, ele estava na casa, ele tinha ido para a casa de um homem que não era judeu, de Cornélio. Deus nos salva completamente através do seu trabalho em Cristo, lá na cruz, e não pelo que temos ou pelo que possuímos, porque nós estávamos todos, desde Adão, mortos nos nossos pecados e delitos. A Bíblia deixa muito claro: em pecado me concebeu minha mãe. Deus não leva em consideração diferenças de nacionalidade. Os crentes judeus ficaram chocados quando Pedro foi à casa de um gentil e pregou ali, e ainda comeu com eles. E nós vamos ver que o primeiro concílio da igreja foi em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Um gentil tem que se tornar judeu para depois ser um cristão? Esse foi o tema do primeiro concílio. Por quê? Porque eles consideravam as diferenças. Um gentil tem que ser judeu, eles diziam. Senão, não pode ser de Cristo. Está vendo? A resposta que o Espírito Santo deu foi não. Foi um não redondo que o Espírito Santo disse a essa tese. Na visão de Deus, não há diferença entre judeus e gentios quando se trata de condenação ou salvação. Eu sinto no coração o desejo de ler com os irmãos hoje o que está escrito em Romanos 10. Olha o que está escrito em Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é,
para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se é branco, se é negro, se é baixo, se é alto, se é pobre, se é rico, se é culto, se é analfabeto. É a graça de Deus que vigora. Deus também não considera diferenças sociais ou culturais, pois tudo o que é do mundo é caído. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, nos faz ricos em Cristo e nos assenta nas regiões celestiais. Aqui em Tiago 2, no versículo 6 e 7, nós vemos, quando desprezamos o pobre, nos comportamos como ricos não salvos, ricos ainda perdidos. Está vendo? A doutrina da graça, se realmente cremos nela, nos força a ver as pessoas dentro do plano de Deus. Todas. A salvação é para todos aqueles que invocam o nome de Jesus, mas só invocam se creem, e só creem se ouvirem dele. A Bíblia diz, como vão invocar o nome de Jesus se não ouviram falar dele? E como é que vão ouvir se não tem quem pregue? E como é que vão pregar se não forem enviados? Por isso, a necessidade das missões. Precisamos enviar pessoas que preguem a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas têm se levantado para pregar abobrinha, preocupados com tantas outras coisas, mas é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Outra doutrina é a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 8 ao versículo 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Olhe bem. O apóstolo Tiago está dizendo aqui, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Olhe bem aqui. Ultimamente,
Pessoas têm travado batalhas sobre a inspiração e a autoridade da palavra de Deus. Está vendo? Logicamente, não é pecado tentar defender o que cremos, mas não podemos esquecer que a melhor defesa é o nosso estilo de vida e o nosso ministério. Não é? Aqui, Tiago vai lá no Antigo Testamento para buscar a lei de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vemos, no capítulo 19, no versículo 18, está escrito assim: veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Desculpe, não é Lucas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na parábola do bom samaritano, vamos dar uma olhada, que é o ensinamento de Jesus. O que Tiago está dizendo é o tempo todo o que Jesus já ensinou. Esta carta de Tiago é para nos amadurecer. Na parábola do bom samaritano, irmãos, Jesus ensina que a demonstração do amor é questão de oportunidade, não de geografia. O importante não é olhar quem é o meu próximo, mas de quem eu sou próximo. Está vendo? Aquele intérprete da lei estava perguntando para Jesus, quem é meu próximo? Jesus mostrou para ele que ele devia perguntar de quem eu sou próximo. Vai, faze tu, como o samaritano fez. Esse mandamento é chamado a lei da realeza. A lei da realeza, porque ele diz a lei régia, não é? A lei régia da Escritura, lógico, é dado pelo rei. Deus, o Pai, deu isso como lei. Deus, o Filho, afirmou aos seus discípulos. E Deus, o Espírito Santo, enche os nossos corações do amor de Deus e espera que o possamos compartilhá-los, como está escrito em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5. Romanos 5, versículo 5. O mandamento do amor ao próximo deixa claro que o amor é o cumprimento de toda a lei. É lindo quando nós vemos Jesus dizer, novo mandamento vos dou. Único mandamento, que vos ameis uns aos outros. O amor cristão não diz que eu devo gostar de uma pessoa e concordar com tudo o que ela diz ou faz. Posso não gostar do seu vocabulário, posso não gostar dos seus hábitos, posso não escolher aquela pessoa como um amigo íntimo. O amor cristão me leva a tratar os outros como Deus me trata. Eu tenho que fazer as coisas como eu gostaria que fizessem para mim. Não é amar como as pessoas me amam, e sim amar as pessoas como Jesus me ama. Isso é um desafio, não é? Se nós lembrarmos que Jesus Cristo entregou a própria vida por mim, eu tenho que amar uma pessoa que me fez mal, uma pessoa que me prejudicou, como Jesus me ama. Afinal de contas, é um ato voluntário, é uma decisão, não é emocional. E o motivo é glorificar a Deus. Eu não posso amar porque eu não sinto, eu não gosto nem de chegar perto daquela pessoa,
vá orar e pedir a Deus para colocar o amor no seu coração. O poder do Espírito Santo em mim, fruto do Espírito. Qual é o fruto? O Espírito Santo não está em você. Vê, deixa eu lhe dizer. Vamos fazer a coisa do ponto de vista bem prático. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo e você convidou Jesus para habitar no seu coração, nesse dia, seu nome está escrito no livro da vida para a eternidade. Jesus Cristo lhe faz filho de Deus, ele lhe carimba e ele lhe dá o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vai morar dentro de você e daí ele vai querer ter a expansão, porque ele vai fazer de você um filho de Deus igual a Jesus. Quando o Espírito entra na sua vida e na minha, a gente continua, a gente não presta para nada. Mas ele entra e ele começa a operar o trabalho de santificação. É difícil, mas à medida que eu vou me rendendo, ele vai criando espaço e ele vai trabalhando em mim para fazer de mim um filho igual a Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 29. E aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem do seu filho, para que seu filho seja só o primogênito entre muitos irmãos. Como o Espírito Santo vai fazer de mim um filho igual a Jesus? No trabalho dele em mim. À medida que eu decido, que eu busco, que eu clamo por ele, que eu peço, que eu grito. Na hora que vem o desejo do pecado, eu grito por ele. Porque sozinha eu não consigo. Na hora que vem os maus pensamentos, grite por ele. Na hora que vem os maus desejos, grite por ele. Busque, busque. É decisão. É um ato voluntário. Não espere que você queira, porque de você não tem desejo bom. Então, nessa hora, o Espírito começa a trabalhar. Ele vai enchendo você. Esse Espírito que está dentro de você, aonde ele está, ele produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dentro de você já está o amor. É só você clamar ao Espírito. Ele vai formando em você esse coração que se abre para amar como você também é amado. É ele que nos leva a amar. Isso, com o tempo, nos leva a ver no outro qualidades que antes nós não víamos. Eu não via, então, agora eu vejo qualidades. Eu vou começar a admirar essa pessoa e, então, o meu amor por ela será crescente. Porque, à medida que eu admiro uma pessoa, mais e mais eu amo essa pessoa. O amor sempre vai construindo em mim um filho de Deus. A quarta teoria, a quarta doutrina é o julgamento de Deus. Está no capítulo 2, 12 e 13, onde está escrito assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que coisa! Vou repetir esse versículo 13. Porque o juízo
é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, meus irmãos, a Bíblia é muito clara sobre o retorno de Jesus Cristo e o julgamento final. Não são todos os cristãos que concordam com esses eventos futuros, mas, com certeza, ninguém pode negar, principalmente, ninguém pode negar a importância do julgamento final. Tanto que Jesus, no capítulo 5 de João, no versículo 21, ele diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E também Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ambos nos asseguram que cristãos não serão julgados pelos seus pecados, mas sim nossas obras serão julgadas e premiadas. Nossas obras serão julgadas e premiadas. Aqui em Romanos, eu vou ler Romanos, porque eu hoje estou com o coração em Romanos. Romanos, no capítulo 14, novamente vamos nós lá no capítulo 14, no versículo 10 a 13, está escrito: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Está vendo? Está vendo? Quando nós olhamos em 2 Coríntios, nós vemos uma palavra muito eficaz sobre esse assunto. No capítulo 5 de 2 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo dizer, no versículo 9, e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está vendo? Quando Jesus Cristo diz, lá em João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele aqui está deixando bem claro que o pecado desaparece, a morte é tragada por ele, mas as obras ficam. Nossas palavras serão julgadas. Notemos o que está escrito aqui em Tiago 2, no versículo 3, que nós, vou repetir, e tratardes com deferência o que tem os trajes de Lúcio, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé,
ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Está vendo? O que dizemos às pessoas e o modo como as tratamos chegam a Deus, porque as palavras que proferimos vêm do coração. E quando Deus julga, ele julga o coração. Ele diz, a palavra, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus enfatizou o modo de falar no seu Sermão do Monte, não é? Ele enfatizou isso. Lá no capítulo 5 de Mateus, nós vemos isso. Eu vou ler para você. Mateus, você pode estar aborrecido que eu estou lendo muito, mas precisa, porque isso tudo está firmado na palavra escrita. Do versículo 21 ao versículo 26, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus aí, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, porquanto estás com ele a caminho, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. No versículo 33, aqui mesmo, em Mateus 5, ele diz, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. No capítulo 7, de 1 a 5, não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está vendo? Versículo aqui, só vou terminar aqui. 22 e 23, está escrito, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você está vendo? Tudo isso é palavra de Jesus Cristo. Nossos atos serão julgados, meus irmãos. Quando nós lemos em Colossenses, vos obedecei, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne.
não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Os nossos pecados, meus irmãos, já estão perdoados em Jesus, e Deus não lembra mais deles. Ele diz: para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Mas precisamos cuidar do nosso caráter e das nossas obras que ficaram afetadas pelo pecado. Não podemos pecar só um pouquinho, não é? Coisa sem muita importância. E, ao mesmo tempo, servir a Deus fielmente. Nada, isso é hipocrisia, isso é engano. Deus perdoa o nosso pecado quando o confessamos a Ele, mas as consequências não são eliminadas. Perdoo, olha o que ele diz: eu perdoo a transgressão, o erro e o pecado, mas não inocento o culpado. Gente, isso é sério. Isso é sério. Eu vou ali andando, dirigindo meu carro, e eu atropelo uma pessoa que eu nunca vi. Eu não queria atropelar. Não foi uma decisão minha. Eu não queria matar aquela pessoa, mas eu matei. Então, o julgamento eu não queria, mas eu não posso ser inocentada. Eu só vou ser inocentada quando vier alguém disser: não foi você que estava dirigindo o carro, fui eu. Então, eu fico inocentada e aquela pessoa leva a culpa. Você entendeu? Uma vez que você fez, você fez. Não tem como mudar. Está resolvido. Agora, Deus perdoa, mas Ele não mente. Dizer: não, você não fez. Você fez. Por isso que Deus botou para nós um advogado para pagar a nossa fiança, por causa do julgamento. Um dia, você tem que comparecer diante do trono branco para ser julgado. O juiz é Deus. Olha, Deus é testemunha ocular e de tudo o que você fez, até dos seus pensamentos. Como você vai ficar livre do pecado? Se o acusador está lá. Acusador é uma palavra que no grego se chama Satã. Satã é o acusador. Ele vai dizer tudo que você fez. E Deus sabe que você fez. Não tem salvação, gente. Não tem jeito. Então, Deus botou um advogado para nós. Um advogado que paga a fiança de todos os pecados. Porque quando chega lá e o diabo disser: ela adulterou, ela cometeu aborto, ela roubou o marido dos outros, Jesus Cristo não vai dizer: não, ela não fez. Porque Jesus Cristo não é mentiroso. Como meu advogado, ele vai dizer: Senhor, Deus, eu tomei sobre mim o pecado dela, eu paguei com o meu sangue a fiança, está aqui, está pago. As marcas estão na mão dele. Então, está tudo pago. Ele pagou o meu pecado. Ele não foi lá para me inocentar. Não, ele nos justifica, ele torna tudo limpo, porque ele toma a minha sujeira sobre si. Ele fica com a minha maldição. No caso do carro,
Ele prova, não foi você que estava dirigindo, fui eu. Fui eu que matei a pessoa. Entendeu? Ele não vai lá para me inocentar. Inocente eu não vou ser nunca. Eu vou ser justificada por ele. Não podemos pecar só um pouquinho, porque pecado é ofensa a Deus. Ao mesmo tempo, servir a Deus não dá. Deus perdoa o nosso pecado quando confessamos. O pecado é justificado em Jesus, mas Jesus Cristo existiu. Nossas atitudes serão julgadas. Mais uma vez eu vou ler esse último versículo dessa primeira parte do capítulo 2. Porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Julgado não significa condenado. Tiago aqui contrasta duas atitudes. A primeira, mostrar a misericórdia aos outros. E a segunda, mostrar a misericórdia aos outros. E a segunda, recusar o mostrar a misericórdia. Se formos misericordiosos com alguém, Deus mostra a sua misericórdia a nós. No entanto, nós podemos inverter esta verdade em uma mentira. Isso não significa que recebemos misericórdia por mostrar misericórdia, porque é impossível merecer misericórdia. Misericórdia e justiça vêm de Deus. Liberdade não é licença para pecar. Fazer o que eu quero é a pior forma de escravidão. Liberdade significa ser tudo o que posso ser em Cristo, pois só em Cristo eu estou livre. Nossa fé controla e comanda o nosso comportamento. Se realmente cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus é o doador da graça, sua palavra é verdade e um dia ele vai nos julgar. Então, nossa conduta revelará nossas convicções. Antes que venhamos a atrair os outros que não seguem a nossa doutrina, devemos praticar a doutrina santa. Cuidado com novas que venham trazendo uma ótima teologia e odiando o povo, viu? Quantas vezes vemos isso? Então, meus irmãos, na próxima semana estaremos continuando a partir do versículo 14 do 2º capítulo. Aleluia. Paz, doutora Edmeia. Ô, pastor, tudo jóia? Graças a Deus, está tudo bem. Coisa boa. Uhum. Que palavra gostosa, que maneira gostosa da gente terminar a noite, sendo saciado pela palavra do Senhor. Que Deus a abençoe. Bom ouvir sua voz. Uhum. Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário? Um comentário. Não. Irmã Edmeia, eu sou perfeccionista, né? E é tão difícil. Eu cresci na Igreja Católica, então eu fazia alguma coisa e pronto. Reza aquele Pai Nosso, Ave Maria, e você está pronta para a semana. Sim. E é difícil aceitar o perdão. Como a gente pode fazer? Olha, eu vou dizer para você, tudo aquilo que é difícil e impossível para nós não é para Deus. Você não vai conseguir sozinha, filha, mas Deus já trouxe essa pessoa santa aí dentro de você. Você vai pedir a Ele ajuda toda vez que você lembrar. Divino Espírito Santo, me ajuda.
Eu preciso disso. E eu sei que o Senhor quer fazer isso por mim. Você vai pedindo, ele vai fazer isso, que eu vou dizer uma coisa. Possivelmente ele quer isso mais do que você. Amém. Com certeza. Porque ele está aí só porque ele te ama. Louco para fazer isso tudo. Amém. Amém. Mais alguma pergunta? A irmã Divina está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. A irmã Divina está gravado. Vai ser colocado online daqui a alguns dias também. Mais alguma pergunta? Eu creio que não. Doutora Edmeia, estamos com saudades da senhora. E eu com saudade do senhor. Sabe que pastor faz falta? Me perdoe. Pastor faz falta, a voz pastoral faz falta. Eu amo vocês, viu? Não é brincadeira, não. Amor de velho ninguém despreza assim, não, viu? A semana passada eu vim escutando no carro. Eu terminei muito tarde. Fiquei até triste, mas também a palavra foi muito boa. E a Kátia está terminando de arrumar as malas para ir. Eu estava pensando, olha a sua bagagem. O senhor vem também com ela amanhã? Não vou poder, não. Não vou conseguir. Está mandando só o coração. Nem me fale. Mas elas precisam ir, né? Vai ser bom que elas vão. Sim, vai ser muito bom. Uhum. E estamos com saudades do frio também, né? Porque está um calor aqui que... Misericórdia. Mas estamos bem, graças a Deus está tudo bem. Então, recebe aí um beijo da Kátia, um beijo da Ebra também. Eu aceito e tenho fé em Deus que elas vão aproveitar muito. E os pais dela, né, sua mãe, todo mundo vai ficar tão feliz de ver a Ebra, uma moça já, né? Como que pode? O tempo passa muito rápido. Pois é, graças a Deus que crescem. Graças a Deus, mas eu estou orando para Jesus voltar antes. Ele tem que vir logo, não. Pois é, o negócio é isso. Mas está bem. Irmãos, normalmente nós está sendo gravado, né, os cultos, e daí libera entre 2 a 3 semanas, é liberado no canal da igreja. Eu creio que está sendo liberado no YouTube. A semana que vem eu posso até passar, eu acho que, se eu não me engano, Strong Tower Tampa. Tem vários estudos da doutora Edmeia lá, tem vários momentos nossos na sala aqui, e também tem várias pregações e mensagens que eu creio que é bênção para todos aí. Fiquem à vontade de acessar. Tá bem? Que Deus abençoe a todos. Doutora Edmeia, eu vou pedir para a senhora orar por nós, e orar pela Kátia, pela Ebra também, fazendo favor. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos, diz a sua palavra, e é tão fácil hoje para nós compreendermos um pouquinho dessa maravilha. É tão bom, Senhor, quando nos reunimos, é tão agradável, sentimos até saudade, e sabemos que só é possível pela presença do Seu Espírito Santo em nós. Quando nos reunimos, parece que tudo flui com tanta facilidade, com tanta alegria. A sua presença se faz maravilhosamente exaltada no meio de nós. Obrigada pela sua palavra, obrigada por esse tempo que nós temos para lembrar de todas as coisas que o Senhor ensinou. Louvado seja o seu nome, ó Pai, pela maravilha que o Senhor fez, nos dando Jesus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Louvado seja o seu nome que estendeu a mão sobre nós, sendo nós perdidos pecadores. O Senhor entregou o seu Filho por nós. O Senhor nos deu o seu reino e o Senhor nos deu o seu Espírito. Ó Pai querido, nós sabemos que tudo isso é pela graça da sua misericórdia. Isso só podia nascer no seu coração. Nós nunca vamos compreender. Aceitamos e cremos como uma operação do seu Espírito. Queremos entregar nas suas mãos nossas famílias, nossa casa,
nossos filhos, onde quer que eles estejam, lhe pedindo, Senhor, que haja uma profusão do interesse maior dos nossos filhos pelo estudo da sua palavra, para que possam lhe conhecer mais. Queremos te pedir pela viagem da pastora Kátia com a Eibra, amanhã, ó Pai. O Senhor, que sempre as trouxe e as levou de volta nas suas mãos poderosas. Que amanhã o Senhor possa abrir um caminho tão novo e tão bom para elas chegarem até o Brasil sem tanto cansaço. E que, em nome de Jesus Cristo, elas possam se alegrar tanto na chegada quanto na sua estada no Brasil. O Senhor, nesse momento, receba, ó Pai, a nossa gratidão pelo livramento que o Senhor já ordenou para a viagem delas. Porque o Senhor é o Deus que guarda a entrada e a saída das suas filhas, desde agora e para sempre. Por isso, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Que Deus abençoe, doutora Edmeia, os nossos irmãos. Até a próxima terça-feira. Que Deus abençoe a todos. Na terça-feira que vem estamos aqui, permitindo o Senhor. E eu quero aproveitar, antes que os irmãos saiam, fazer um pedido de oração por nós aqui na Flórida. Uma lei nova que está para começar no dia 1º de julho. Está sendo um barulho muito grande aí, né, para os imigrantes. Mas eu creio no cuidado do Senhor e estou crendo que, na verdade, mesmo é só um barulho. Mas eu estou pedindo oração para os irmãos aí, que Deus nos guarde nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Obrigado. Boa semana. Deus abençoe. Amém. Agora estou feliz.